E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres da disciplina de História. Estamos aqui para mais uma aula do segundo ano do ensino médio, beleza? Então é um prazer estar aqui com vocês novamente. E antes de mais nada, eu vou fazer uma breve introdução para a galera aí que esqueceu um pouco das aulas anteriores, ou que está chegando agora, para quem ainda não assistiu vídeos anteriores, para alguns pais que gostam de acompanhar e não assistiu vídeos anteriores. Então, as nossas aulas estão sendo aqui pelo YouTube. Por que eu estou fazendo pelo YouTube? Eu tive alguns problemas pelo Google Meet, estava fazendo aulas pelo Google Meet em anos anteriores, ano passado, e alguns alunos não conseguiam acessar essa aula no horário que eu fazia aula, né? Que é o horário de aula, porque uma coisa a gente está na escola, né? E todo mundo acompanha a aula pela escola. Agora, online, a gente precisa de internet, precisa do equipamento adequado, e até para mim também, né? Porque aí eu fazia, o meu áudio não ficava claro, eu tinha que repetir mais de uma vez, e eu não conseguia fazer a edição que eu gostaria de fazer, pelo Google Meet não tenho essa capacidade. Aqui não, eu já consigo colocar imagens, mapas, etc. Então eu optei pelo YouTube. Aí o que eu faço? Eu disponibilizo esse link para que os alunos possam assistir no horário que eles acharem melhor, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei, quando eles vão achar melhor, ou quando tiver um celular, ou que o pai emprestar o celular, ou que conseguir ter internet, porque a internet caiu no horário da aula, ele consegue assistir depois. Professor, eu não consegui assistir sua aula no dia da aula. Ué, assistir depois, assistir na tarde, de noite, ou então assiste quando tá lavando uma louça, ou assiste enquanto tá, sei lá, coloca o áudio alto, coloca uma caixinha de som e aí vai enquanto tá varrendo a casa, não sei, dá pra você assistir a hora que você achar melhor, beleza? Então é por isso que a gente tá fazendo pelo YouTube. Então pode deixar nos comentários aí se você tá gostando, não tá gostando, etc. Ou você tem sugestão, crítica, elogio, porque a gente adora receber elogio, faz bem pra autoestima. Outra coisa, eu recebi uma crítica que eu achei pertinente e explicar para todas as pessoas, para todas as aulas. Eu não lembro de qual que foi, eu não sei se foi do primeiro ano. Então eu vou explicar aqui para vocês também. Uma pessoa colocou, não sei se é pai ou aluno, falou assim: professor, você está falando rápido demais. E aí fica ruim para acompanhar. Então, por que eu falo rápido? Assim, quando é uma aula na sala de aula, aí eu falo mais devagar, para que os alunos consigam acompanhar. Aí eu consigo reparar o aluno, o semblante dele, a gente vai dialogando. E aí eu vejo quando eles estão acompanhando, se eles perguntam muito, se eles pedem para mim falar mais devagar, eu falo. Agora, aqui pelo YouTube, eu falo mais rápido mesmo, e é por querer que eu falo mais rápido. Por quê? Pra gente otimizar o tempo aqui pelo YouTube, porque senão se eu for falar devagarzinho, a nossa aula vai demorar meia hora, 40 minutos, e pelo YouTube fica muito maçante. Eu falo porque eu gosto de assistir vídeo pelo YouTube, eu gosto de assistir vídeo aulas, e fica muito maçante um vídeo de 40 minutos. Então o que acontece? Quando eu vou assistir um vídeo que ele demora muito, o que eu gosto de fazer? Principalmente se a pessoa fala mais devagar. Eu gosto de... O YouTube tem uma opção aqui, não sei se todos conhecem, mas tem uma opção aqui de acelerar o vídeo, que é a velocidade do vídeo. Você consegue colocar -2, ou +2, ou -2, 1,5, mais 1,5, que aí você consegue ou desacelerar o vídeo ou acelerar o vídeo. Para que serve isso? Então, um vídeo que a pessoa fala mais devagar, você acelera, então o vídeo vai de 1 hora, você consegue assistir ele em meia hora. Um vídeo que a pessoa fala muito rápido, que é o meu caso, que eu tô falando muito rápido e você não tá conseguindo acompanhar porque eu tô falando muito rápido, e aí eu vou explicando e você não consegue acompanhar porque eu tô falando muito rápido. O que você pode fazer? Você consegue diminuir para -2. Aí eu vou falar de uma forma mais lenta e assim você consegue acompanhar. Beleza? Outra coisa importante também, para quem tem dificuldade auditiva ou para quem consegue aprender mais lendo, tem uma opção aqui que é das legendas, né? O Closed Caption, acho, se não me engano. E aí ele consegue legendar o vídeo para você. Então, se você está assistindo esse vídeo, ou para quem tem dificuldade auditiva também, não escuta, você consegue ler o vídeo também. Além de acompanhar, claro, nas edições, ou a minha luzinha aqui e tal, beleza? Então, acaba sendo uma aula inclusiva para quem tem dificuldade auditiva, beleza? E para quem aprende melhor vendo, tem a lousa aqui que eu vou explicando, exemplificando. Eu tento colocar algumas coisas na edição quando é possível, tá bom? Então, é isso, as nossas aulas. Para registrar a presença, eu coloco sempre na descrição do vídeo um formulário, que aí você vai lá, clica, coloca seu nome, escola, sala, turma e coloca um resumo da aula de hoje. Então, no final, eu dou o resumo da aula de hoje para que ajude vocês a colocar esse formulário, porque é de lá que eu vou tirar a lista de presença e a participação de todos vocês para poder dar nota no final do bimestre, beleza? Por quê? Tem gente que mandava atividade pelo WhatsApp, eu não consigo, gente. O WhatsApp é muito ruim para acompanhar, porque eu tenho muitos grupos de várias escolas, fora os grupos pessoais, grupo de futebol, grupo de amigos, grupo de família, grupo de tudo eu tenho. Então, pensa como é que é acompanhar os grupos para receber atividade. Então, o aluno faz atividade e termina lá no sábado à noite e manda. Então, se ele tem dúvida, ele manda no sábado à noite, eu respondo. Pra mim não tem problema. Não vou responder que é fora do meu horário de trabalho. Não, eu respondo, porque eu não sei que hora que o aluno está precisando. Então, pra mim não custa nada. Pra mim, conversar sobre história, eu até gosto disso. Pra mim, por isso que eu falo, o ofício de educador não é só na sala de aula. Então, pra mim é um prazer estar ajudando as pessoas.
Pensa, o médico também ajuda, não é só no horário de trabalho. Então para mim é um prazer fazer isso. E agora no WhatsApp, para receber atividade, para dar nota depois, isso aí eu já não vou conseguir. Então depois eu vou pegar nesses formulários, porque vem as tabelinhas tudo certinho, e aí eu consigo separar por escola, sala e dar nota no final, beleza? Então é por isso que eu tô fazendo dessa forma aqui, tá bom? Então eu acho que isso é a introdução básica que eu precisava passar para vocês. E na aula de hoje a gente vai falar aqui, e outra também, no YouTube fica legal por conta do áudio. O áudio eu acho que fica mais claro para vocês do que no Google Meet ou qualquer outro recurso, porque eu tô usando aqui, ó, um microfone de lapela, ele ajuda a entender melhor o áudio. Que mais? O vídeo, né, que eu tô usando uma câmera bem legal, que eu acho que vocês conseguem me ver legal aqui, ó. Que legal, certo? Então é isso, tá bom? Então vamos lá, na aula de hoje a gente vai terminar um assunto da aula anterior, que a gente tá falando sobre as colonizações, né? Falamos sobre a colonização inglesa na aula anterior, e agora eu vou falar sobre a colonização francesa, bem básico, porque a França não teve um papel preponderante de liderança, de construir colônias aqui na América, tá certo? E em seguida eu vou falar sobre os habitantes do Brasil pra gente já começar a falar sobre a colonização portuguesa, tá bom? Que é onde vai ser o Brasil. Então, a França, ela não conseguiu desenvolver aqui no Brasil uma grande onda de colonização. Eles vão tardiamente se preocupar com isso, tá certo? E tentaram algumas expedições aqui para o Brasil para tentar dominar o território brasileiro. Vão entrar em alguns conflitos com os portugueses, vão se aliar a alguns indígenas aqui no Brasil, como é o caso dos Tupinambás, para poder enfrentar os portugueses. Não vão ter muito êxito, tá certo? Inclusive, eles vão ter uma presença muito importante, fundamental na região do Rio de Janeiro. Os franceses que vieram para o Brasil, onde hoje é o Rio de Janeiro, eles vão se apropriar desse território, arrumando confusões e brigas e guerras contra os portugueses que vão ser expulsos, beleza? Então, os franceses não vão dar muito certo na colonização do Brasil, não, tá certo? Mas imagina se eles tivessem conseguido hoje, a gente estaria falando aqui francês e não português, tá certo? Estaríamos falando merci beaucoup, certo? Je suis, certo? Olha só que legal, tá? Então, onde que eles vão ter um pouco, assim, não vou dizer sucesso, porque são colônias pequenas e hoje não são grandes países, né? Como é o caso da Guiana Francesa. A Guiana Francesa teve uma presença muito forte dos franceses, o nome já diz tudo, né? Guiana Francesa. Como é o caso do Haiti também, né? Que foi colônia francesa também. E, principalmente, esse país que vocês talvez devem conhecer é o Canadá. O Canadá teve uma presença muito forte francesa, a região de Quebec, né, eles chamavam de Quebec, a própria Louisiana, né, Louisiana em homenagem ao rei Luís, tá certo, que vai ser cedido depois aos Estados Unidos pelo Napoleão Bonaparte, tá certo? Então essa aí só para finalizar a aula sobre a colonização francesa, beleza? Então é isso daí. Continuando, agora a gente vai estar na unidade 15. Nós vamos falar da página, deixa eu anotar aqui que eu não anotei a página, da página 2, da página 2 até 8, certo? Então essas são as páginas que nós vamos falar aqui na aula de agora, de hoje, ou não sei quando que você vai assistir, manhã, tarde ou noite, tá certo? Então, quem são os habitantes do Brasil? Né? A gente coloca esse termo Brasil para vocês melhor se orientarem, mas não havia Brasil, tá, gente? Vocês precisam entender que não havia Brasil. O Brasil só passa a existir esse nome com a chegada dos portugueses, né? Porque eles vão implementar essa colonização e vão passar a chamar isso daqui de Brasil. Tá? Mas quem eram esses habitantes? Né? A história primitiva do Brasil. O Brasil, nós tivemos troncos linguísticos de indígenas diferentes. Não é legal você falar, tinha índio. Não, é um termo muito generalizante, né? É um termo que generaliza, então não é legal você falar, tem índio. Não é índio, são indígenas. E são uma diversidade cultural gigantesca. A gente vai listar aqui pelo menos 4 troncos linguísticos, né? Que são os tupis-guaranis, né, que habitaram boa parte da região litorânea brasileira, né, já praticavam agricultura, depois passam a praticar agricultura de mandioca, batata doce, que mais, etc. Eles vão dominar a região nordeste, onde é a região da Bahia, vão meio que expulsar outros troncos linguísticos como o Gês. Agora nós tínhamos também na região amazônica os Arawaks, certo? Os Arawaks que habitavam a região amazônica, juntamente com os Caraíbas, que é a parte do norte do Brasil, que vão habitar outras regiões mais ao norte do Brasil, tá bom? O que mais? Nós podemos destacar também uma coisa importante da história primitiva do Brasil, os sambaquis. O que são sambaquis? Na região litoral, sambaqui, deixa eu passar a tradução para vocês aqui certinho, em origem indígena significa tamba, que quer dizer, samba quer dizer tamba, quer dizer concha, né? E o quis aqui, né? O ki vem de ki, quer dizer depósito, então são depósitos de conchas, certo? E é onde foi encontrado uma vasta riqueza
arqueológica para se contar a história desse período. Então, na verdade, algumas pessoas falam que ele era uma espécie de cemitério, onde foram encontradas fósseis de pessoas mortas e de artefatos antigos também. Vou ver se eu consigo colocar uma imagem na descrição do vídeo para vocês aí sobre o Sambaquis, tá certo? Nós podemos destacar também na pré-história do Brasil aí, né? A história antes da chegada dos portugueses, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Vou tentar colocar a imagem também na descrição do vídeo para vocês. Essa região da Serra da Capivara é onde é encontrado a nossa maior riqueza arqueológica, tá certo? Lá são encontrados, vou falar aqui os números aqui porque eu não sei de cor, mas na Serra da Capivara pode estar na página 3, tá? Se alguém quiser ler, tá na página 3 da apostila, tá bom? Podem ser encontrados aqui, ó, são 400 sítios arqueológicos já catalogados em 25 mil conjuntos de desenhos, inscrições e pinturas em cores ou em preto e branco, tá certo? Então, ó que legal, se você sonha em virar um arqueólogo, estudar artefatos antigos, você não precisa nem sair do Brasil, já tem uma riqueza arqueológica gigantesca aqui na região. Isso aqui, se eu não me engano, é na região do Piauí, tá certo? Outra coisa que a gente pode destacar também, que é a nossa pré-história aí, é um fóssil que foi encontrado e ele gera uma discussão, uma polêmica danada, que eles vão dar o nome de Luzia. Vou tentar colocar na descrição, na edição para vocês também, mas na página 3 da unidade 15, a gente está falando da unidade 15, tá, gente? Então na página 3 da unidade 15 você consegue encontrar as imagens, né, da reprodução, aqui ó, a reprodução do que pode ser a Luzia, né? Vamos tentar reproduzir esse fóssil, é um crânio que foi encontrado e ele tinha características negroides, ou seja, parecia uma pessoa negra, né? E isso ajuda, ou melhor, isso ajuda a desmistificar, porque as pessoas pensam assim, ó, quem foram os primeiros a chegar aqui? Ah, os indígenas, eles têm o cabelo lisinho, olhinho puxadinho e tal, e aí depois chegaram os portugueses. Não, com esse fóssil aqui, mostra que os primeiros a chegarem aqui foram os negros, tá certo? Então isso ajuda a colocar um ponto de interrogação gigantesco na história do Brasil, tá certo? Então fala no texto, na página 3 aí também, fala um pouquinho sobre esse fóssil, né, que foi encontrado na região de Lagoa Santa, que teria sido o primeiro a habitar o Brasil, é o vestígio mais antigo e é o crânio da mulher apelidada por pesquisadores de Luzia, né? E é estudado pela USP, etc. A Luzia porque é uma espécie de paródia, de metáfora ao crânio mais antigo da história, que é o de Lucy, que foi encontrado lá na região da África, enquanto estava tocando a música Lucy and the Sky dos Beatles. Então aqui é a nossa Lucy brasileira, né? No caso a Luzia, tá bom? Então é uma forma de abrasileirar o nome Lucy, tá certo? Beleza? Então é isso aí. Vou tentar colocar para vocês na edição, mas se eu não conseguir também tá na página 3, tá bom? Vamos lá. Os habitantes do Brasil, como eu disse, eram os indígenas, né? Falei alguns troncos linguísticos. A gente pode encontrar, nessa época, os portugueses encontraram aqui de 2 até 5 milhões de pessoas indígenas morando aqui. Hoje, esse número caiu para 350 mil atualmente. E ó que esse número aumentou ainda, né? Caramba, os índios aumentaram no Brasil? Então, não é que os índios aumentaram. É por conta dos censos que são feitos, né? O IBGE faz o censo para verificar a população. Então, algumas pessoas, por conta da mentalidade nos últimos tempos, muitas pessoas passaram a se identificar. Então, o IBGE ele lida muito com a identificação. Então, por exemplo, você é o quê? Então, muitas pessoas passaram a se identificar como indígena, tá certo? Então, é a auto-identificação, né? Então, por exemplo, você, Adriano, você é o quê? Ah, eu sou afrodescendente. Mas você tem a pele clara? Não, dane-se, mas eu me reconheço como afrodescendente. Tenho um cabelo crespo, minha mãe era negra. Então, essa identificação, essa autoafirmação, como é dito, ajudou a subir o número de indígenas. Isso não quer dizer que os índios aumentaram sua população de forma gigantesca, tá certo? Até porque a gente precisa preservar a cultura e proteger povos originários aqui do nosso território, tá bom? Então, hoje, eles são por volta de 350 mil. Por volta, tá, gente? Esse número tende a mudar, tá certo? Para mais ou para menos, não dá para saber. Com as políticas que estão acontecendo no Brasil de queimadas, de guerras contra populações indígenas para tomada de território, para se fazer agricultura, pecuária, criação de gado, muitos índios estão morrendo. Muitas guerras são feitas contra os indígenas, infelizmente, tá bom? Então o que não falta é notícia sobre esse genocídio contra a população indígena, tá bom? Tá, então deixa eu falar aqui quando acontece a chegada dos portugueses. Os portugueses chegam aqui em território brasileiro, né, que vai ser o Brasil no caso, que os índios não chamavam de Brasil, mas vai passar a ser chamado de Brasil. E a primeira relação dos indígenas com os portugueses vai ser a base do escambo. O que é escambo? Escambo quer dizer troca, é uma troca, né? Então deixa eu colocar aqui, escambo é troca. É uma troca que havia entre os portugueses e os indígenas. Então os portugueses davam para os indígenas espelho,
pedaços de, sei lá, copo, porcelana não, pratos, utensílios, brincos, e os indígenas passavam a trabalhar para os portugueses como uma forma de agradecimento, de gratificação por aquele presente que os portugueses tinham dado. E aí passava a cortar pau-brasil, entregar para os portugueses que levavam para a Europa para ser vendido, para se fazer tinta e etc. Então essa é a primeira relação. Mas o que os portugueses encontraram aqui? Qual era o sistema, a relação de trabalho dos indígenas? Os indígenas, diferente da gente, que é uma sociedade, nós somos uma sociedade capitalista, os portugueses já eram capitalistas nessa época também, a gente produz para o lucro, né? A gente produz para que as pessoas fiquem ricas, ou até a gente também, que queremos melhorar a nossa condição de vida. Então eu trabalho hoje, mas se eu puder trabalhar mais, para ganhar mais, mais. Os índios não tinham isso. Eles trabalhavam para a subsistência, para a sobrevivência. Então eu vou lá, planto um arroz, ou planto um feijão, uma mandioca, eu consegui comer aquela mandioca que eu plantei, ou então fui lá extrair a mandioca, plantei, comi. Para que eu vou plantar mais? Não tem para que plantar mais. Se tem para amanhã, eu vou pegar amanhã. Agora eu preciso plantar para comer depois. Mas isso não quer dizer que eu vou produzir excedente. O que é excedente? É a sobra da alimentação para poder vender. Isso eles não faziam. Então a economia deles era de subsistência. Quando os portugueses chegam aqui e observam isso, aí vai surgir o mito, até hoje existe esse mito da preguiça indígena. Tipo, o índio é preguiçoso. Por que o índio é preguiçoso? Porque ele só produz para subsistência, gente. Ele não produz para gerar excedente, para produzir riqueza no sentido material, capitalista, no sentido de lucro. Eles não faziam isso. E eles não conseguiam entender. Vocês têm que trabalhar mais, senão eu vou bater em vocês. Vocês têm que trabalhar mais, corta mais pau-brasil. Mas eu não já te dei um pau-brasil? Não, mas a gente quer mais. Mas por que vocês querem mais? Não, porque a gente precisa fazer mais tinta, mas tanta tinta assim? Que diabo de tanta tinta assim vocês precisam? Pra quê? Pra gente vender. Mas o que é vender? Os índios não entendiam, porque eles não tinham essa economia capitalista. Outras coisas também nos hábitos indígenas que é importante a gente destacar, porque até tem alguns exercícios aí que falam, vai ter um exercício falando sobre isso, que o indígena, ele não tinha o sistema de dominação que nós temos na sociedade atual. Por exemplo, a nossa sociedade é hierarquizada e a dominação ela é imposta à força. Por exemplo, você tem que obedecer o professor. Por quê? Porque sim, porque eu mando aqui, eu sou professor, eu tenho que mandar aqui em vocês porque eu obedeço, vocês têm que me obedecer porque eu sou professor, sabe? Ou seja, eu imponho para vocês a minha dominação de professor. Ou seja, o presidente pode impor a dominação dele, o prefeito, a polícia, e aí você tem que obedecer, certo? Os indígenas não tinham isso. Os indígenas eram o contrário. Em cada aldeia onde viviam os indígenas, tinha um chefe, que normalmente era o mais velho, certo? O chefe da tribo, normalmente era o mais velho, que depois podia ser passado para o filho dele, e assim vai. E os indígenas obedeciam ele, não porque ele mandava nos indígenas, diferente da gente. Eles obedeciam porque era uma pessoa mais velha, e é o que a gente chama da autoridade da palavra, sabe? Tipo assim, vocês me obedecem, não porque eu estou impondo a dominação em vocês, mas é porque vocês veem a importância de me obedecer. Sabe aquela coisa tipo a avó? Minha avó não manda em mim. Não manda. Mas se ela falar pra você assim, filho, é melhor você tomou banho quente, não vai pra friagem não, tá bom? Aí você fala, tá bom, vó. Nossa, mas você obedeceu sua avó, ela nem manda em você? Claro que eu obedeci, minha avó sabe muito das coisas. Porque teve uma vez que eu desobedeci ela, fui pra friagem e fiquei mó doente. Fiquei muito gripado, eu fiquei com um resfriado muito forte. Então eu nunca mais desobedeci minha avó depois desse dia. Vocês estão entendendo? É diferente. É a autoridade da pessoa experiente, da pessoa que tem mais experiência de vida. Isso é o que acontecia com os indígenas. Eles obedeciam os caciques ou os chefes das tribos indígenas, não porque eles impunham essa dominação pela força. Eles obedeciam porque eram pessoas mais velhas e que tinham uma certa autoridade na sua forma de lidar. Deu para entender a diferença? Isso é muito importante para definir a forma de dominação. Foram os portugueses que trouxeram para cá essa dominação à base da força, tá certo? Os indígenas não tinham isso, tá bom? Então, para finalizar, vamos responder os exercícios aqui da apostila. O primeiro que vocês vão responder é da página 5, da unidade 15. Unidade 15, página 5. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para poder mostrar para vocês a luz. Então, aqui na página 5 da unidade 15, tá certo? Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Mas lê na apostila de vocês aí. Pega a apostila que é melhor, que eu vou aumentar a luz aqui, senão fica ruim. Então, vocês vão ler o texto, né? Que é Encontro de Duas Culturas. O texto de Pero M. Gândavo, Pero de Magalhães Gândavo, cronista português, né? Ele viveu no Brasil, e cujos trabalhos constituem importante fonte histórica. Então é um texto de época, de 1576, para vocês perceberem o contato desse homem branco com os indígenas, tá bom? Então, eu gosto de ler primeiro as questões para depois ir pro texto, tá?
O primeiro parágrafo do documento relata uma situação do ponto de vista dos portugueses. Analise-a agora sob o ponto de vista dos índios. Então, aqui provavelmente está falando sobre como os portugueses viram os indígenas. Aí o que vocês vão ter que falar? Como que os indígenas viram os portugueses, ou perceberam esses portugueses, ou você pode tentar supor, imaginar, tá bom? Na 2. Segundo a visão da época, século XVI, qual era a diferença entre a autoridade do soberano e do chefe indígena? Essa eu acabei de explicar. A autoridade é como que o chefe indígena, a autoridade do chefe indígena era. E como é que era a autoridade do soberano dos brancos. Dos brancos é imposto pela força. O rei, né? O rei manda porque o rei foi instituído por Deus, no caso dos portugueses na época, ou porque o rei é o chefe do estado, que é a política, o exército. Agora, e o chefe indígena? Não, porque ele manda porque as pessoas obedecem ele porque ele tá certo. Ele é o cara mais antigo, é o cara mais experiente, é o cara que aprendeu, teve todo o aprendizado para passar de geração a geração, certo? Então essa aqui tá no texto aqui se vocês quiserem ler, mas eu já tô explicando para vocês. Agora, a 1 tá no primeiro parágrafo aqui, ó. Vamos ler o texto aqui, ó. Então, como é que é o ponto de vista dos indígenas? Vamos falar dos portugueses aqui para vocês perceberem dos portugueses. Cadê? Havia muitos desses índios pela costa junto das capitanias. Tudo, enfim, estava cheio deles quando começaram os portugueses a povoar a terra. Mas porque os mesmos índios se levantaram contra eles e faziam-lhes muitas traições. Olha aqui, ó, como eles falam que os índios faziam traições. Os governadores e capitães da terra destruíram-nos pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios desses nas aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. Olha, eles estão falando aqui que os outros índios eram tipo uma espécie de violentos. Olha como eles não eram do bem. Tá certo? Então, olha como os portugueses viram os indígenas como um povo violento. Alguns outros eram amigos dos portugueses. Aí depois você precisa colocar na 1 a visão do indígena. Né? Se o indígena pensa se você chegar ao cúmulo de guerrear e tentar matar uma pessoa e foge daqui, é sinal que essa pessoa alguma coisa de mal tá fazendo para você. E aí você tá resistindo. É isso que aconteceu. Então, do ponto de vista do indígena, como é que é esse português? O que ele chegou fazendo aqui? Tá certo? Chegou impondo sua dominação, expulsando os indígenas, e por isso que os indígenas reagiram, né, gente? Toda ação tem uma reação. Tá bom? Então, agora a gente vai para o exercício da página 7. Da unidade 15, tá bom? Tem um texto aqui na página anterior que ele trata-se de um manifesto. Cadê aqui? Não sei se tem um nome aqui, o título. Aqui, ó. Tá, os indígenas hoje. Então, o Manifesto da Comissão Indígena 500 anos, assinado por Sabá Manquineri, da nação Mumuadat, que vive no Acre. O manifesto é o clamor de 98 povos nativos, dos mais populosos, o Guarani, com 41 mil pessoas, vivendo no sul, sudeste e centro-oeste, aos Quiniquinal, hoje perto do desaparecimento, com apenas 8 sobreviventes, certo? Então, esses indígenas aqui fizeram um manifesto, uma carta que eles defendem os seus interesses, tá bom? Então vamos ler as perguntas para a gente depois ir para o texto, tá bom? 1. O manifesto protesta contra um evento específico. Que evento é esse? Por quais motivos os povos indígenas se contrapõem a esse evento? Então vamos lá, vamos para o texto. Ó, se eu não me engano, está aqui no parágrafo. É bom vocês lerem o texto, dá um pause no vídeo se você quiser ler o texto. Aí depois você volta aqui, mas vamos lá. Cadê aqui? Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. No quinto parágrafo diz assim, ó: o dia 22 de abril de 1500, para nós, os indígenas, representa a origem de uma longa e dolorosa história. Em continuidade aos atos de violação de nossa integridade física e diversidade sociocultural, os governos do Brasil e de Portugal comemorarão o 5º centenário do descobrimento. Então ele está falando assim, ó, os brancos vão comemorar o descobrimento. 500 anos de descobrimento. Eles pretendem comemorar os 500 anos da construção triunfal de uma nação supostamente unida e harmônica, erguida com a contribuição voluntária dos povos indígenas, dos negros transladados para essas terras e dos brancos europeus. A história oficial é incorreta, tendenciosa e destinada apenas a colocar os invasores como protagonistas únicos e vencedores incontestáveis, tendo seus personagens sido guindados à posição de heróis de uma versão mistificada e falsa do processo histórico. Olha que coisa forte! E aí, o que vocês acham? Que esses indígenas aqui, eles estão felizes com a colonização?
Eles estão felizes com o descobrimento? Então aí, ó, a pergunta é: que evento é esse que eles estão se colocando contra? O 5º centenário, né, 500 anos, do descobrimento. E quais motivos eles se contrapõem a esse evento? Porque a colonização, ela foi um mar de sangue, né, gente? Fez um mal danado para as tribos indígenas, certo? Vamos lá, 2, na página 8. Então dá um pause aí se você quiser responder o vídeo, também é uma coisa importante do YouTube, é isso, dá para você pausar, voltar se você quiser ouvir a explicação novamente. Então vamos lá, página 8, exercício 2, da unidade 15. O manifesto faz uma crítica contundente à maneira como a história e os governos português e brasileiro veem o descobrimento do Brasil. Que crítica é essa? Então, aqui já falei né, como é que eles veem o descobrimento do Brasil, né? Para nós, povos indígenas, esta comemoração significa eu já estou lendo o próximo parágrafo, tá? Depois do que a gente leu. A violação de nossos direitos inviabiliza a constituição de uma nação multiétnica e legitima a impunidade, dando como exemplo os recentes assassinatos e outros delitos como o massacre do Ticuna, em 22 de março de 1988, na localidade conhecida por Capacete, em Benjamin Constant, no Amazonas. O assassinato do líder indígena Marçal Tupã, em 20 de maio de 1983, na cidade de Dourado. Ou seja, resumidamente, eles não veem com bons olhos esse evento do descobrimento, né? E muito menos a colonização, eles não veem com bons olhos por conta do massacre que isso representa aos povos indígenas até os dias de hoje. Então vocês podem colocar aqui que crítica é essa, tá certo? Então assim a gente finaliza a nossa aula de hoje do 2º ano do ensino médio. Espero que vocês tenham gostado. Então qual é o resumo da aula de hoje para vocês colocarem no formulário que está na descrição do vídeo? Vocês vão colocar que a gente finalizou sobre a colonização francesa e aprendemos sobre os habitantes do Brasil, que no caso são os indígenas antes da chegada dos portugueses, e o que aconteceu com esses indígenas também, né, que foi um mar de sangue, porque de 5 milhões passaram a ser 350 mil. Mas resumidamente nós falamos sobre os habitantes do Brasil, que são os indígenas que aqui habitavam. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, não se esqueça de comentar no vídeo aí, deixar uma crítica ou sugestão, ou principalmente elogio, porque a gente gosta de receber elogio, certo? Então é isso. Agradeço desde já, é um prazer estar com vocês. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, e é isso aí. Valeu? Abraço, gente!